Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal? Hoje é sábado, 13 de março, eu, Fausto Oliveira, começo aqui mais um Desenve Notícias, aquele noticiário que, vou mostrar para vocês por que eu vou usar essa palavra agora, historicamente traz, apesar do pouco tempo que tem, historicamente traz o contraponto das notícias sempre dominadas, quando o assunto é economia, pelos interesses de mercado, trazendo uma perspectiva soberanista, anticolonial, nacional e, portanto, desenvolvimentista para debater o assunto de economia. E por que eu falei historicamente? Porque, curiosamente, hoje no Desenve Notícias deste sábado, eu vou tratar de uma notícia que saiu, meus amigos, no ano de 1884. Como assim? Vou tratar de uma notícia que saiu há quase 140 anos atrás. Pois muito bem, ontem, na sexta-feira, rolou pela internet, alguém descobriu, e aí rolou pela internet e foi bastante interessante, teve uma bela repercussão, uma notícia publicada no jornal Diário do Brasil, da data de 21 de setembro, deixa eu pegar aqui certinho para você, depois você vai ter o link aqui embaixo, 21 de setembro de 1884, em que o jornal Diário do Brasil, que ficava lá na capital do então Império, no Rio de Janeiro, publica uma grande diatribe, para usar uma palavra antiga, ou seja, publica um baita de um editorial contra os abolicionistas. Para contextualizar, em 1884 faltavam, portanto, 4 anos para o Brasil assinar a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Evidentemente, a assinatura da Lei Áurea foi produto de um processo longo, em que o tal do movimento abolicionista exerceu uma pressão enorme a favor do fim da escravidão no Brasil. Todo o restante do continente americano já havia abolido a escravidão até aquele momento. O Brasil foi o último país do planeta Terra a abolir a escravidão moderna. Correto? Então veja, existia naquele momento, no contexto político, no debate social, uma enorme pressão para que o Brasil, o Império do Brasil, finalmente abolisse a escravidão. E, para nossa apenas média surpresa, descobrimos então ontem, através de um print que saiu na internet, que depois teve sua fonte confirmada através de um link de um centro de memória da Biblioteca Nacional, tá aqui que eu vou deixar para vocês poderem ler, o tal do Diário do Brasil de 21 de setembro de 1884, trazendo o seguinte: um editorial chamado Espelho Abolicionista, em que o Diário do Brasil se referencia numa notícia que havia saído sobre o Egito, em que o Egito havia dado calote no pagamento da sua dívida, ou seja, as pessoas lá, os donos de títulos de dívida pública do Egito haviam ficado na mão, para dizer o seguinte: no Brasil está perigando acontecer a mesma coisa. Os títulos de dívida pública do Império do Brasil e as ações das empresas do Império do Brasil estão perdendo valor e vão levar a economia brasileira ao caos, isso em 1884, caso o abolicionismo consiga andar para diante. Então, eu vou ler alguns pedaços aqui para vocês. Oferecemos então essa notícia aos denodados abolicionistas. Dizem aqui no editorial: a situação financeira do país dos abolicionistas é tal que ninguém em boa fé pode dizê-la próspera. Só os abolicionistas, cegos pela paixão, não querem ver a real e verdadeira situação do país e prosseguem desempachadamente em sua obra de ruínas. Ou seja, o Diário do Brasil chama de obra de ruínas o movimento que pedia a abolição da escravidão no Brasil. Então, prossigamos. Aí eles fazem algumas comparações aí entre dados econômicos, você vai ler isso aí tudo depois no link que eu vou deixar, mas eles terminam dizendo o seguinte: não, desenganam-se os inglesados abolicionistas. A situação financeira do país, à vista do desembaraço e proteção que eles têm dos cofres públicos, que acusa-se os abolicionistas de lidarem com os cofres públicos de maneira irresponsável, aproxima-se da situação financeira do Egito, ou seja, estão aí claramente pregando terrorismo fiscal para dizer que o Brasil ia entrar em situação de calote. E aí vem com dados. As apólices da dívida pública estão cotadas a R$1.030. R$1.030. Ainda há pouco estavam a R$1.080. As ações do Banco do Brasil estão cotadas a 250. Ainda há pouco eram cotadas a 300.
Então vamos em frente. Todos os papéis de crédito, enfim, perdem valor dia por dia. A desconfiança é geral. O capital, vou voltar aqui, se retrai. O espírito de empresa desaparece. As economias nacionais migram constantemente do nosso país e vão alimentar o trabalho e as indústrias de outros povos. O comércio queixa-se com fundamento de avultados prejuízos por essa depressão geral de valores. Enfim, o Brasil está às portas do Egito. E só os abolicionistas não o querem ver. Avante, acabem os abolicionistas a sua obra. Pois muito bem, temos aqui diante de nós um caso cabal, uma evidência empírica, para mim incontestável, de como as elites que dominam uma situação econômica de uma determinada época lutam contra o que quer que seja para que essa situação que lhes serve muito bem não mude. Mesmo que essa situação signifique manter um regime de escravidão. Isso é o que está escrito aqui no Diário Brasil de apenas 137, se eu não me engano, anos atrás. Isso é muito escandaloso. Eu até coloquei no Twitter ontem uma nota sobre isso, dizendo, olha, tá aqui a fonte, é verdade, lição a tirar. Jamais votemos no candidato do mercado. Enquanto nós pudermos votar, então que tiremos as pessoas que representam os interesses da estrutura produtiva e da economia dominante atual do poder. Porque nenhuma transformação será possível enquanto eles continuarem lá. O caso também é muito ilustrativo de como se dá a aliança entre as elites econômicas de uma determinada época e a imprensa da sua época. É uma aliança permanente. Tudo aquilo que eu coloquei no meu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, que se você já fez, você já percebeu, a obsessão com a confiança, a obsessão com o terrorismo fiscal, a obsessão em manter sempre os níveis de previsibilidade muito altos, não é? Tudo isso já estava presente na imprensa brasileira nos tempos do Império, ainda que contra uma mudança que veio se revelar uma mudança, um imenso progresso para o Brasil, que foi o fim da escravidão. Agora é evidente que a gente não pode também criar uma situação de interpretar com veleidade política um contexto de tantos anos passados. O que importa aqui é perceber o seguinte, a constância da necessidade dos poderes em manter a situação como está, manter o chamado status quo, ou seja, não permitir mudanças. Agora, e o uso dos argumentos é que é o mais curioso de tudo. Como esses argumentos econômicos continuaram ao longo do tempo os mesmos. Todos os argumentos que nós hoje criticamos, que eles usam para evitar as alterações na macroeconomia brasileira, as alterações nas estruturas produtivas que nós defendemos, que no final das contas são aquelas que vão nos levar a um caminho mais de desenvolvimento socioeconômico, são os mesmos argumentos usados há quase 140 anos atrás contra a escravidão. Ou seja, aquilo que era abolir a escravidão há 140 anos atrás, hoje é permitir ao Estado fazer investimento público, hoje é permitir aos entes federados, por exemplo, manter os níveis de atendimento e que o governo federal pague por isso. Hoje é que o Brasil consiga reverter sua dependência em tecnologia através de investimentos produtivos sérios em programas de políticas industriais. Todo o programa que todas as forças que querem o avanço do desenvolvimento propõe, sempre é combatido com estes mesmíssimos argumentos. Vai afugentar investidores, vai desabar a confiança, mas os valores dos ativos financeiros vão lá para baixo, e aí, portanto, não podemos correr esse risco. As contas públicas vão explodir, e isso nos trará uma situação que será pior para todos, etc, etc, etc. Bom, depois que descobrimos ontem, coletivamente, que um jornal de 1884 utilizava esses argumentos para combater a escravidão, ou melhor, para combater a abolição da escravidão, mas é até difícil de entrar na cabeça, até errei, para combater a abolição da escravidão no Brasil,
É muito fácil você perceber hoje por que é que as forças do status quo continuam utilizando esses mesmíssimos argumentos contra aquilo que é essa nossa nova abolição, a abolição econômica, sair das amarras do fiscalismo, sair das amarras da dependência, sair das amarras do primarismo econômico e poder finalmente galgar juntos, todos nós, um caminho de prosperidade coletiva. E por isso a conclusão realmente só pode ser essa. Agentes da política que representem agentes de mercado sempre serão aqueles defensores do status quo. E aí resta saber se você está do lado do status quo porque está ganhando com isso ou se você não está ganhando com isso e tem, na verdade, que está do outro lado. Então era esse o Desenho Notícias de hoje, sábado, 13 de março. Eu convido você para ver amanhã o programa Brasil, Razões para Acreditar, que todos os domingos eu estou apresentando aqui na Revolução Industrial Brasileira. Vai estar aí para você definir o lembrete logo mais ainda hoje. E também peço que você considere investir na Revolução Industrial Brasileira. Sim, invista na Revolução Industrial Brasileira porque esse é um projeto de longo prazo para mudar o Brasil, para trazer de volta o debate sobre desenvolvimento. Aqui embaixo você vai encontrar maneiras para fazer isso. Eu agradecerei qualquer apoio que você possa dar. É isso aí, pessoal. Desenho de Notícias volta na segunda-feira. Amanhã, então, tem Brasil, Razões para Acreditar. Tchau, tchau.